Resenha do V9, episódio 3 para nossa rede litoral de comunicações, no oferecimento de Hotel Capão da Canoa, aqui na Paraguaçu 379. Tá pensando em vir para Capão da Canoa? Não tem onde ficar? Agora tu tem, papai. Hotel Capão da Canoa vai receber a tua família, vai te receber se estiver de passagem. Se vier tirar férias aqui em Capão, Hotel Capão da Canoa é a sua opção. No programa de hoje, Marcos Vinícius Nobre, meu irmão, meu cantucho, Marcos Vinícius Nobre, preparador físico do Monson. Muito bem-vindo, meu querido, e tu tá em casa, papai. Obrigado, V9. É um prazer imenso estar participando do programa aqui, poder contar um pouquinho da minha história e falar um pouquinho da minha trajetória dentro do futebol. E tem bastante coisa para nós contar, né, papai? Se não for nesse primeiro episódio, vai ter que ter o segundo, o terceiro, o quarto. Vocês vão ver que esse cara aqui, com certeza, é uma referência, não só na área que agora ele atua, que é na preparação física, mas também como pessoa, um cara 10, uma áurea fenomenal, que a gente está se conhecendo há poucos dias, mas já admiro pra caramba pelo trabalho e também pela pessoa, meu irmão. Obrigado mesmo. Obrigado, irmão. Consideração de estar aí. Satisfação mesmo. Então, falar um pouquinho da minha história, eu sou preparador físico atualmente aqui no Monson, né, no Tubarão do Litoral, e sou preparador físico, sou formado em Educação Física, bacharelado de Educação Física, pós-graduado em Fisiologia do Exercício e Nutrição Esportiva, né, tenho a licença da CBF Academy lá, então a gente, nessa área da preparação física, tem que estar sempre se desenvolvendo em cursos e extensões, tudo para poder desenvolver o atleta da melhor maneira possível, né, para que ele consiga performar, principalmente nesses jogos que a gente vem para atuar agora. A gente está muito próximo dessa competição que inicia na próxima quarta-feira, já um desafio muito grande, né, um pouco tempo que a gente tem para desenvolver os atletas, jogo já no quarta e no sábado, então é um tempo para poder desenvolvê-los e para que também, tempo curto também para que a gente possa recuperá-los para a próxima partida, né. Tu sabe, né, o futebol profissional é diferente, né, do futebol de base, no qual tu tem uma larga experiência também, né, a gente vai contar um pouquinho da trajetória, mas o futebol profissional, claro, precisaria um pouquinho mais de tempo para desenvolver todo esse trabalho, né, e estudo que tu tem também, né, Marcos? Com certeza. Essa parte de preparação. Mas já que tu pegou na parte do Monson ali, vamos falar um pouquinho, né, dessa preparação. Tu tá aí no Monson há quanto tempo? Né, tu tá fazendo parte da comissão técnica junto com o Arilson, né, de treinador. Monson permanece na primeira divisão, como Maravilha. Tu bem falaste ali, o nosso Tubarão, né, do Norte vai abocanhar os adversários aqui em Capão agora na Copa Federação Gaúcha, que vai jogar em casa, que vai ser excelente para nós, né, Marcão? Perfeito. Então, a gente tô no grupo faz uns 22, 23 dias, né? Então, no primeiro momento, fico muito grato pelo convite do professor Arilson e do Fault, né, que entraram em contato comigo e a direção comprou a ideia, me trouxeram para cá, vim com esse objetivo de me desenvolver também nessa questão com atletas profissionais, né? Durante todo esse tempo, como tu bem disse, tenho bastante experiência com categorias de base, mas também são 15 anos, né? Desde a sub-10, fiz todo o processo, né? Sem pular etapas, né? Da sub-10 à sub-20. Em muitos momentos também, como eu trabalhei no Inter lá, tinha o sub-23, que também é um profissional, sim, né? Sim. Mas então a gente tem esse desafio. Quando eu cheguei aqui, no primeiro momento, o que a gente fez, né? Os atletas fizeram todas as avaliações médicas, né? Avaliações com o pessoal da fisioterapia, e a gente aplicou alguns testes para ver em que nível que eles estão desse desenvolvimento físico deles, né? Até para traçar os objetivos e as metas até a nossa estreia. Então, com isso, a gente já tem um parâmetro, né, do grupo, e a gente pegou esses dados, a gente analisou em conjunto e viu que da maneira, do tempo que a gente tinha para poder, até a estreia, né, a gente teria que otimizar o nosso tempo, né? O trabalho físico, ele não teria que ser somente um físico, como a gente chama, analítico, só puro. A gente teria que desenvolver os atletas, né, nesse curto tempo, já trabalhando já a especificidade, né, a questão da questão técnica dos atletas, né, e também em alguns momentos inserir a questão tática, né, não só a tática individual, mas também de grupo, para que eles consigam se conectar e a gente fazer uma boa apresentação já na nossa estreia, deixar uma boa imagem para o nosso torcedor. Claro, tu tá correndo contra o tempo, né, aqui literalmente, não é um leão por dia, é um tubarão por dia, tubarão branco ainda, né, gigante. que nós temos que matar aqui, mas
claro, né, já que estamos no mar, né, estamos na beira do mar aqui, a gente está indo bem, está se adequando, está fazendo um grande trabalho aqui no Monson. Perfeito. O que tu está vendo de qualidade ali de jogadores? Está chegando agora, está quase findando o elenco, acho que falta, né, 1, 2, máximo 3 peças ali para finalizar esse elenco para a Copa FGF. Isso. E é claro, né, a nossa estreia já está marcada, já temos data, dia 20 de maio, né, o nosso grupo também, a gente vai falar um pouquinho dos 4 times, mas dia 20 de maio, a nossa estreia, tem que estar pronto, né, pai? Tem que estar pronto. Sem estar pronto, mas tem que estar pronto. Tem que estar pronto. Eu costumo dizer, a gente conversa muito dentro da comissão, né, que realmente eles vão adquirindo também essa capacidade Sim. física dentro da competição, né, mas o mínimo necessário a gente precisa ter para poder representar bem o nosso clube, né, a nossa instituição. É um grupo bem jovem, né, atletas muito jovens, alguns um pouco mais velhos, já com uma experiência, principalmente os atletas ali que não são brasileiros, né, como o Medina, que é peruano, o Morgo, que é venezuelano. Venezuela, isso. E aí também temos o Asprilla Renteria ali, que ele é colombiano, né? Então eles têm um pouco mais de experiência. Parazinho é uma referência, né? Referência Resenha total. Craque de bola. Craque, gente. Teve aqui na nossa programação. Demais, cara sensacional como ser humano também. Então, a gente, apesar desse pouco tempo, a gente, como comissão e atletas, a gente já se conectou muito, né? A gente tem, a gente sabe que os desafios são grandes, mas quanto mais fechado, mais unido a gente estiver, a gente consegue ter êxito, né? Ter resultados melhores juntos, né? Correndo todo mundo para o mesmo lado, na mesma batida, com a mesma fé, com a mesma determinação. E é isso que a gente se propõe a fazer nesse período aqui, que a gente estiver aqui junto na linha de frente. Tu sabe, professor, que eu tive uma conversa, né, com o pessoal do consulado do Grêmio, e a gente falou, né, do plantel do Grêmio. Não é um plantel ruim, se tu botar peça por peça, não é um plantel ruim. Sim. Mas no coletivo não está funcionando. Perfeito. Né, não é que não esteja funcionando, mas os resultados, pelo menos, né, não são os melhores possíveis. Aqui, eu também vejo essa conexão, cara. Muito jogador de qualidade, mas a conexão, aquela coisa de grupo fechado, tá tendo, o que leva, né, tu sabe onde que eu quero chegar, a ter isso dentro de campo. Entendeu? Porque se tá um time fechadinho, se todo mundo corre por todo mundo, não só jogadores, mas comissão técnica, né, o resultado vem, sabe? Não é aquela coisa de vaidosismo, né? Não, eu preciso aparecer mais, aqui eu tenho que, né? Não. Se todo mundo fazer o seu básico, bem feitinho, a coisa, né, dá resultado. E aqui no Monson eu estou vendo esse sistema funcionar. Tanto no teu trabalho de preparação de goleiros, né, com o nosso preparador, o Christian, pode ser? Esteban. Sim. O Arilson, né, no comando técnico, né, o Fault ali dando o auxílio. O time está bem encaixadinho. Com certeza. Para que as coisas aconteçam, né, precisa ter uma conexão, né? E eu acho que o fundamental é ser verdadeiro com o atleta, né? Ser leal com ele também, e essa troca a gente tem no dia a dia, né? Essa importância de não omitir nada, de não esconder nada. E extrair o melhor possível. Extrair o melhor possível, né? A gente fala tudo que os desafios são grandes, né? Mas se a gente for muito unido e a gente se proteger, a gente se defender como grupo, né? E lutar junto, coisas boas virão. Nada acontece por acaso, né? Para que a gente colha boas coisas, a gente tem que plantar. E isso é no dia a dia, e é dessa maneira que a gente vem conduzindo o nosso trabalho. E o homem lá de cima não erra, né, cara? Fez coisa certa, vai colher coisa boa. Plantou errado, não tem, né? A lei da semeadura não falha. Só para nós finalizar, então, o nosso primeiro bloco aqui, dessa resenha, professor Guinho, vamos falar, né, dos 8 times que agora... são 2 grupos com 4 que vão participar da Copa Federação Gaúcha. A nossa chave tem lá o Gramadense, tem o Farroupilha e o Santa Cruz, além do Monson. Então são 3 jogos em casa, 3 jogos fora. Iniciamos no dia 20 contra o Farroupilha. Isso. O que tu acha? A chave tá ideal, claro, não dá para escolher adversário, mas eu acho que dá para fazer uma campanha aí, hein? Acredito que sim, Venove. Pessoal, ali o Fault e o Arilson já vem estudando os adversários, né? Eu acredito também que eles também não estejam há muito tempo se preparando para essa competição. Eu acho que vai ser uma competição bem equilibrada, né? Isso. E a diferença que vai fazer é a qualidade dos atletas e também a vontade, a determinação deles, né? O que eles
que eles esperam, né, nessa profissão que eles escolheram, que é maravilhosa, né? Todo mundo, a gente sabe que, a gente costuma dizer, a gente que é do futebol, né, que é um vício, é uma cachaça para quem ama. Depois que você bebe dela, você não abandona nunca mais, né? Então, mas eu acredito que seja muito isso, né? Vai estar os grupos bem equilibrados, e o que vai fazer a diferença é o dia a dia ali, quem quer mais. a gana, quem quer mais, né? Boa, por um prato de comida, na verdade, né? Como a gente costuma falar. É diferente do gauchão, né? A preparação também é diferente, o nível é diferente, mas é uma competição que dá vaga, né, ao campeonato a nível nacional. Né? O campeão, né, galga alguma coisa a mais. E o Monson, como o presidente fala, vem para ganhar. Né? Claro, N fatores, mas a ideia é essa, né, professor? A gente, na verdade, a gente acredita muito no trabalho, né? No que a gente faz no dia a dia, né? Então, bem como eu falei, o que vai depender é muito do que os atletas estão determinados a fazer dentro do campo, né? A gente dá o norte, né? A gente, além da parte da questão física e da questão de tática individual, de tática, de técnica que a gente trabalha no dia a dia, a gente procura nos nossos treinos inserir a parte comportamental deles, né? Alguns exercícios que já desenvolvam essa questão bem né, mental deles, isso, né? De situação não que é vai só, passar. Não é só físico, né? É o mental, né? Então a gente tem proporcionado para eles diversos exercícios para que a gente estimule isso neles, de ser muito competitivo, né? Então, independente de quem esteja do outro lado, a gente tem que ser muito fechado, muito determinado, brigar, lutar muito para representar essa instituição que apostou na gente, né? Boa, a nossa parte está sendo bem feita e super bem feita. Isso. Vou fazer o primeiro intervalinho, fique conosco, Resenha do V9 volta já já. A festa do Lupicínio, pela primeira vez em Osório, no Morro da Borrússia. Litoral vai tremer! É sábado, dia 5 de setembro, às 9 horas da noite, aqui no Salão Santa Rita de Caciá, em Osório. São 4 atrações, uma mega estrutura de som e luz, DJ Jackson Garcia, Bernardo Fortes, Jonathan Pacheco e JJSV. Ingressos antecipados pelo site, nos promotores cadastrados e também nos pontos de venda. É a festa do Lupicínio chegando pela primeira vez em Osório. Curtição Eventos, Lotus Eventos e Lupicínio. Uma grande união para fazer a nossa maior festa do inverno. O litoral vai tremer! Clicou, baixou, brilhou. Clicou, baixou, bombou. Clicou, baixou, facilitou. O app atualizou. O banho arrasou. Clicou, baixou, facilitou. O app Banrisul tá mais moderno e mais fácil de usar. E tu pode acompanhar a tua vida financeira num só lugar. Baixa o app Banrisul e abre tua conta. Clicou, baixou, facilitou. Banrisul. Festa Nacional do Peixe, vem participar, vem pra Tamandaí e podemos comunicar e preferenciar. Você me apareceu quando Deus te desenhou. Ele tava na agora já te ouvi, posso sonhar. Eu não vou negar que ainda te amo, mas você merece. Ele falou que se eu botasse o meu chapéu acabou. Que amor é esse? Graça incalculável. Me desgrace, me odeie, só não esqueça que eu amei você. Estamos de volta com a Resenha do V9, nesse terceiro episódio, professor Marcos Vinícius, nobre não só no nome, ele é diferenciado, é nobre no que faz e o que faz de melhor, agora aqui com o Monson na preparação física, mas lá atrás também teve uma infância, né, papai? Sim. Como é que era esse menino Marcos Vinícius? Jogava bola, jogava vôlei, como é que era essa infância e se teve o sonho de ser jogador também, como todo, né, o guri brasileiro?
V9, como todo bom brasileiro, né? Todo menino sonhou em ser jogador de futebol, né? Então, Dava uma carteada para ela diferenciada? futsal, né? Não Futsal? futebol Futsal. de campo, né? Então, toda a minha família sempre jogou futsal. Moro até hoje muito próximo de uma quadra de futsal, menos de uma quadra da minha casa. Então, a nossa vida, a nossa infância foi sempre ali, né? Passei por alguns times jogando futsal, mas parou por ali, né? Tive um acidente de moto muito grave, tive lesão na perna direita, mas também não serve como desculpa, né? Então tem que ter, além do talento, o jogador, para ele ser vitorioso e chegar, ele tem que ser, não é só o talento, a determinação. Eu vejo que a gente fala muito sobre Ser bom, ser craque. sobre Não ser é, craque, né? mas tem muita gente que para chegar tem que pagar o preço, né? Então as pessoas às vezes elas têm uma falsa realidade de jogador, é glamour, é fama, mas o dia a dia, né, desses meninos aí, eles abdicam de muita coisa para poder chegar onde eles chegam, então não é fácil. A gente vê bem esse o ponto, né? A gente ilustra a vida do jogador de futebol, fama, sucesso, dinheiro, e acha que é aquilo ali, né? Mas atrás disso, até se virar um profissional, a gente tem categoria de base, que sai cedo de casa, longe da mãe, longe do pai, longe da família, longe dos amigos, né? Passa por perrengues. Antigamente, né, quando a gente trouxe Pará, a gente até contou, né? Debaixo de arquibancada, com mais 30, sim. beliche, perde o lanche, perde o horário, já não come mais, né? O faz-me rir, não é o mesmo, né? É verdade. né? E isso só muda o endereço, quase todos os clubes é a mesma trajetória desses meninos. Para passar naquele funil lá com 19, 20 anos, 18 anos, 1, 2, estourando 3, se for, né, um clube muito diferente. Né? Então é muito difícil mesmo. Não é só ser bom de bola, ser craque, né? Tem que ter muita vontade, perseverança, né? E com toda essa experiência que tu tem, né? Agora a gente vai contar um pouquinho delas na categoria de base, né? Tu tem que passar adiante, né, cara, esse conhecimento aí. Verdade. Então, eu fiquei 15 anos no Esporte Clube Internacional, e como eu tinha comentado antes, eu não pulei etapas, né? Cheguei muito lá, bem embaixo, lá como professor da escolinha, e aí depois passei para as categorias de base, desde a sub-10, aí fui indo 11, 12, 13, 14, 15, 18, 17, 18, 20, 23. Cara, antes tu já estou imaginando assim, quanto atleta passou na tua mão. Muito atleta, e é muito bacana assim, porque o que acontece, né? A gente ajuda, obviamente, não é o Marcos, não é o Quinho que desenvolve um atleta, tem várias mãos, né? Então, em um clube mais estruturado, né, são vários setores, né? Setor de saúde e performance, que tem um médico, fisioterapeuta, nutricionista, psicólogo, pessoal da parte social, e fora o staff de campo, né? Massagista, roupeiro. Nossa, Sim, é um trabalho mais complexo. São muitas pessoas que ajudam o atleta a chegar no ápice lá, né? E às vezes isso que a gente estava falando, que vem meninos muito pequenos, né? Sim. E às vezes o pai e a mãe deles compra esse sonho e acaba vindo junto. E aqui, por ser o Rio Grande do Sul, a gente tem 4, 5 meses numa estação tranquila, né? E tem o frio, né? Isso. E às vezes vem menino da Bahia, 2, 3 treinos, pede para ir embora. Então tem todo um trabalho para poder de acolhimento, né? E aí o professor, ele é preparador físico, mas ao mesmo tempo ele é um pouquinho de psicólogo, treinador também. Então tem muito disso, né? E esses atletas, eles ao longo desse tempo vão se desenvolvendo. E qual é a premissa da gente, né? É não só desenvolver o atleta, né? É desenvolver também o cidadão, o ser humano, né? Porque se ele chegar onde a gente espera que ele chegue, ele vai ser uma referência para todo mundo, ele vai ser um exemplo para todo mundo. Então ele tem que ser uma pessoa do bem, ele tem que passar coisas boas, né? O extra-campo dele, a gente fala assim, quando o atleta ele é muito bom, e depois vou comentar alguns exemplos que a gente tem, ele é muito bom tecnicamente, fisicamente, né? O cognitivo ele é muito inteligente, mas o extra-campo ele é fundamental, né? Se tem uma base estrutural de família bem estruturada, a gente costuma brincar que, esse menino é um cheque em branco, porque a gente sabe, principalmente nos clubes maiores, vão chegando 16, 17 anos, o dinheiro vai entrando, e aí vem as coisas, né? Vem as festas, e daí se não tiver uma cabeça boa,
eles podem se perder, principalmente os de talento, né, se perdem nesse percurso, né? Mas eu tive o privilégio de, nesses 15 anos, muitos jogadores competindo no Brasil, fora do Brasil, consegui dar uma parcela de contribuição. Ajudou muito. A gente vai falar de alguns nomes aqui, mas o que me pegou ali na tua fala é bem isso aí, esse cheque em branco. Porque principalmente falando em grande clube, como o Inter, né? Sim. O Parazinho também, quando esteve aqui, fez a categoria de base no Grêmio. São realidades diferentes, um clube grande para um clube pequeno, de base, né? Principalmente na base. Mas a formatação é a mesma dificuldade, a formatação, a ambientação também, porque tu pega atletas da Bahia, do Pará, né? Não só gaúchos. Então são pessoas com culturas diferentes, né? Então, às vezes, não é nem pela qualidade técnica, mas, né, a socialização deles, né, sofrem mais, dificultam mais essa adaptação. Então ficam pelo caminho. Verdade. Sabe, ficam pelo caminho. E tu viu N exemplos, sabe, que gente que podia ir, né, e ter uma carreira e, quem sabe, morrer ali né, antes de chegar na praia Tubarãozinho, não se criar. E, infelizmente acontece muito. Acontece muito, a gente sabe que é como exatamente o que tu falou, é um funil, né? Então, é como passar de ano na escola, só que muito mais difícil. Cada vez que você termina o ano, fica aquela, será que eu vou subir de categoria? Será que eu não vou ser dispensado? Então, por isso que a gente tem que ter um cuidado muito de também trabalhar o menino, não só no esporte, dizer que ele tem que estudar. Então, esses clubes que são mais estruturados, eles cobram a questão do estudo também, né? Pois não adianta se você ser bom no futebol, mas e aí, como é que você vai se portar perante uma entrevista? Como é que você vai falar? Como é que você vai, né, somar, multiplicar? Tudo faz parte do dia a dia, do cotidiano, né? Então a gente procura desenvolver, e se por acaso ele não passar, não subir de categoria, pelo menos a gente está entregando para a sociedade uma pessoa do bem, uma pessoa que vai ter êxito, que vai seguir estudando, e é muito legal, cara. Tem muitas coisas que me marcam muito, assim, que a gente às vezes recebe meninos de uma vulnerabilidade social muito grande. E geralmente são, isso aí, né, não para te cortar, mas geralmente são, né, os guris da vila, né, da favela, e são os melhores. São os melhores, tu sabe. Né, não é o playboyzinho lá do condomínio, não. Até tem, claro. Ok, mas 90% é o favelado, é o baixa renda, mas é o craque. É verdade. Então a dificuldade também é outra também. Coisa que eu me lembro também, já por ser da parte da preparação física, é uma coisa que o condicionamento físico é muito importante para nós, né? Então, independente da categoria, às vezes chega um menino lá com 15 anos, vem de uma realidade totalmente diferente. E aí a gente tem controles lá, por exemplo, percentual de gordura do menino, massa magra que ele tem e tal. Então, é muito difícil que no primeiro mês, assim, esses meninos chegam, eles engordam muito, porque lá são 5 refeições, ele não está acostumado, né? Ele acorda, a fartura também, né? Sim. Acorda café da manhã, tem almoço, aí tem o lanche da tarde, aí tem a janta, aí para não terminar ainda tem a ceia. Então, eles acabam comendo muito, aí tem que ter um direcionamento para nutricionista, para explicar direitinho como é que vai cuidar da alimentação, né, equilibrar o gasto calórico do que gasta no campo, do que consome, mas é muito legal e isso é muito bom, né? Às vezes o menino também está inserido num lugar que é muito ruim, assim, de muita violência, sim. E aí depois de uma determinada idade, se eu não me engano 14 anos ou 15, ele já pode ser alojado, daí traz para dentro ali, então ele já está muito mais protegido. Isso é muito legal, é muito gratificante pra gente. Eu tenho testemunho, principalmente dessa idade de 14, 15 anos ali, que pra mim, né, tu vai entender onde que eu quero chegar. Que a realidade, né, do futebol brasileiro sempre foi popular, né, cara? Quem joga o futebol, o futebol é o esporte mais popular do mundo. Mas e o brasileiro, como eu te falei, tu teve o sonho de ser jogador, eu tive o sonho de ser jogador, então de 10 crianças, né, homens que nascem, 11 querem ser jogador de futebol. E tá tudo certo. Isso. Mas oportunidade de transformar a vida. Sim. Então esse testemunho que eu vou dar é de um camarada, e quando ele tinha 13 para craque, fenômeno, mas muito pobre, e daí tinha o teste do São Paulo, né, lá na nossa cidade, que é Cruz Alta, e ele, não sei se eu vou passar, mas falaram que vão dar um lanche lá. Depois do teste vão dar um lanche, e ele foi por causa do lanche, não foi por causa do teste. E no teste ele arrebentou, e os caras já
levou para São Paulo. Mas antes de ir, ele falou, eu não fui para jogar no São Paulo. Se formou atleta, né, teve uma carreira, mas ele foi por causa do lanche. Verdade. Sabe? Então, realmente são culturas, às vezes são, né, de crianças assim que, sabe, outra condição social que o lanche para eles sabe? Daí tu falou ali, são 5 opções, pô, eles não tinham uma, 2, quem sabe? Para alguns é uma coisa muito simples, mas para eles talvez representa muita coisa, né? Total, né, cara, total. Isso. E daí esse choque também, claro, a gente tá falando de um clube grande que oferta também, né, esse tipo de condição, mas as condições sociais são outras, né? Também são formas de moldar, né, o ser, né, aquela criança. E a gente entende também que até uma certa idade os meninos estão ali e a gente obviamente não instiga para que seja que vá resolver a vida da família ali, mas em algum momento eles vão despertar para esse esse aqui é o caminho que eu posso ajudar minha família, meus irmãos, meus pais, posso proporcionar uma vida melhor para minha mãe. E aí quando dá esse estalo é muito legal porque você percebe nos treinamentos do dia para a noite a fome dele muda, e daí a primeira vez que vestiu a camisa, que deu uma entrevista, foi televisionado o jogo dele, isso é muito legal também. Isso. E até entender que realmente transforma, né, quando ocorre essa transformação, vira o atleta de verdade. É uma virada de chave que ajuda, vem agregar muito, né, para eles. Total. E é esses exemplos que a gente vai ter agora. Tá? Vamos fazer mais um intervalinho e no próximo bloco o homem vai contar, né, quais atletas passaram, né, por esse treinamento diferenciado e, é claro, tudo isso tu acompanha aqui conosco na resenha do V9. Fica ligadinho, já voltamos. A festa do Lupicínio, pela primeira vez em Osório, no Morro da Borrússia. Litoral vai tremer! É sábado, dia 5 de setembro, às 9 horas da noite, aqui no Salão Santa Rita de Caciá, em Osório. São 4 atrações, uma mega estrutura de som e luz, DJ Jackson Garcia, Bernardo Fortes, Jonathan Pacheco e JJSV. Ingressos antecipados pelo site, nos promotores cadastrados e também nos pontos de venda. É a festa do Lupicínio chegando pela primeira vez em Osório. Curtição Eventos, Lotus Eventos e Lupicínio. Uma grande união para fazer a nossa maior festa do inverno. O litoral vai tremer! Clicou, baixou, brilhou. Clicou, baixou, bombou. Clicou, baixou, facilitou. O app atualizou. O banho arrasou. Clicou, baixou, facilitou. O app Banrisul tá mais moderno e mais fácil de usar. E tu pode acompanhar a tua vida financeira num só lugar. Baixa o app Banrisul e abre tua conta. Clicou, baixou, facilitou. Banrisul. Festa Nacional do Peixe, vem participar, vem pra Tamanda envolvendo. Obrigado e perfeitinha, você me apareceu. Quando Deus te desenhou, ele tava na agora já te ouvi, posso sonhar. Eu não vou negar que ainda te amo, mas você merece. Ele falou que se eu botasse o meu chapéu, acabou. Que amor é esse? Graça incalculável. Me desgrace, me odeie, só não esqueça que eu amei você. Nacional do Peixe. Estamos de volta com a nossa resenha do V9, terceiro episódio, professor Marcos Vinícius Nobre, fenômeno da preparação física, preparador físico aqui do nosso Monson FC. Em nome de Capão da Canoa Hotel, resenha do V9 na Rede Litoral de Comunicação? Rede Litoral de Comunicações, no rádio 100.7 e também na nossa TV filiada, a TV Gazeta. Marcão, cara, a gente falou já da preparação, falou um pouquinho da tua trajetória e preparação também de estudos, tua formação. Perfeito. Agora vamos falar dos atletas que tu preparou para virarem
Não que tenha sido todos, né? Mas passaram pelo menos uns 500 jogadores aí na tua mão. Com certeza, uns tiveram mais sucesso, mais êxito, outros tiveram, né, uma carreira mais enxuta, mas com certeza tu transformou a vida dessa meninada aí, né, por tornarem cidadãos do bem, mas alguns atletas profissionais aí também vale a pena a gente citar aí que passaram pelo teu trabalho. Verdade, é muito legal, essa parte é muito bacana, assim, como eu tinha dito antes, não é, né, o Marcos formou, não, sou uma engrenagemzinha. Fiz parte do processo. Fiz parte do processo, mas tu vê, são 15 anos, né, em alguns momentos como auxiliar de outras categorias, outro como preparador físico principal, e isso é muito legal, porque também, assim como atleta, nós como profissionais, a gente também vai se desenvolvendo, né, estando próximo a profissionais de excelentíssima qualidade, e a gente vai aprendendo, e vai se desenvolvendo, e vai estudando, e vai querendo mais. Mas já passaram vários jogadores, e inclusive a gente se encontra em alguns jogos, assim, a gente consegue ver alguns jogos deles, então tem várias referências, assim, dos mais expressivos que a gente consegue ver, por exemplo, tem no Palmeiras agora, o zagueiro tem o Bruno Fux, né? Bruno Fux. Grande jogador, um atleta muito técnico. Quando chegou no Inter, era daquele tamanho já, não? Já era grande, já veio do interior, já era grande. Outro, filho do nosso ídolo também, que eu já admirava, que é o Ortiz, que era do futsal. Tem o Léo Ortiz, que está no Flamengo. Referência. Grande zagueiro também. Seleção brasileira. Isso. Deixa eu ver, tem o lateral direito do Cruzeiro, que é o William. Esse já veio um pouquinho mais velho, né, no Inter ali. Nossa, velho. Iago estava no Bahia. Deixa eu ver. E aí tem os jogadores que foram a nível para fora, assim. Por exemplo, dos mais antigos, do 2001, tem o Johnny, né? Que é naturalizado americano. Ele foi... Isso. Agora ele foi no Real Betis e agora ele está no Atlético de Madrid. E é um dos jogando Champions. Que foi menos aproveitado do que deveria, porque é ótimo jogador, mas, né, sabe como que é a torcida e tal, mas poderia servir ainda para fazer carreira no Inter e se tornar um ídolo colorado. Com certeza, cara. Esse é o menino o exemplo que eu te falei do não cheque em branco. É seleção, né? Cheque em branco, porque família é sensacional, menino um queridão, sensacional, né? Tem outro menino também que veio da comunidade de fora lá e brilhou, e eu gosto muito de falar dele, porque eu sempre admirei ele desde pequenininho, peguei desde pequenininho, que é o Vinícius Tobias, o Vini Tobias, né? Ele teve por um bom tempo ali conosco, desde pequeno acompanhei ele e até chegamos quase que juntos na Sub-20, e aí ele foi para o Shakhtar, do Shakhtar ele foi para o Real Madrid e atualmente está no Shakhtar de novo, até foi campeão agora da Liga da Ucrânia lá. Então esse menino sempre foi assim um talento nato, né? A gente disputou uma competição lá que foi muito legal, foi categoria Sub-13, foi campeão do brasileiro, e aí disputa no Paraguai, tem o melhor time do Brasil, que foi o Internacional, aí tem o melhor da Argentina, que foi o Vélez Sarsfield, aí tem a Laú, de cada país, são 10 países, né, Antioquia da Colômbia, então a gente foi campeão e foi no pênalti dele que foi o último a bater e ele era pequenininho, franzininho, e a gente foi campeão, foi muito legal. Então tem coisas que vão marcando a gente que a gente vai vendo o desenvolvimento deles e que eles vão realmente, que podem chegar, né, isso é bem legal. Tu carimbou o passaporte de vários, mas o teu passaporte também está carimbado, porque a gente não comenta muito isso, mas o futebol, o esporte em geral, né, mas o futebol ainda mais, cara, tu conhece pessoas, tu conhece lugares que tu nunca imaginou, mas nunca imaginou, nunca pensei em estar aqui, e tu estava lá, tu falou Paraguai, mas vamos falar pelo menos 50 países, com certeza deve ter nessa... mas é muito legal essas competições aí, tu conhece países, tu conhece pessoas, tu conhece times, né, e atletas, lógico, né, de tudo que é tipo, de alto rendimento, de baixo rendimento, mas a experiência, né, que o esporte proporciona é indescritível. É indescritível. A gente, assim, quando eu comecei lá desde a escolinha já, né, admirava os mais velhos lá, que estavam lá, os professores, e eu sempre dizia, bom, quero subir para a base. E aí batalhei, dei a vida, subi para a base. E aí quando eu estava na base lá, a gente, né, desde as pequenininhas e tal, viaja muito de ônibus, chegando ali pela 14, dizia, pô, meu sonho eu quero viajar de avião, né?
Normal, Pega né? por cima, né? Isso. Por terra já tá Então, calejado. subindo, graças a Deus eu tive a oportunidade de ser o principal da Sub-20, né? A gente viajou o Brasil inteiro, né? Tá. Fica em hotel bom, tudo legal. Obviamente, os atletas, eles se preparam para isso. Então, nesse último ano que eu estive na 20, também saíram alguns atletas que foram vendidos. Então, o Gabriel Carvalho, né? Foi para os Emirados Árabes, rendeu uma boa grana para o Inter. O Ricardo Matias também foi, né? Agora tá no principal ali o Alex, né? Alex Rodrigues, o meia. O Ricardo Matias, eu entro na mesma né, batida do Johnny, porque ele poderia ter ficado mais tempo, né, e virado um ídolo colorado e tal, Com mas certeza. a demanda de mercado fez sair mais cedo. A biotipia dele favorecia muito, né? Um 9, né? Que tem um 9-9, né? Grandão, longilíneo, né? Um monte de cabeceio. Então, é difícil a gente discutir, né? A gente prepara o atleta e é uma questão da direção, talvez por questão da grana. Sim. Então, Mediatismo ali. mas também. a gente gostaria de ver ele mais tempo, né? Queria. O que a gente vê que acontece? Às vezes a gente vende o jogador para o exterior e ele sai por um X, fica menos de um ano no exterior e eles multiplicam por 5, 6 vezes e ganham muito mais em cima, né? Isso. Mas faz parte, é do processo. E aí tá o Alex lá em cima, tá o Vitor Gabriel, que é um lateral esquerdo, que é lateral esquerdo e zagueiro, né? No tempo que eu tava, o Pablo, que é o auxiliar do profissional, era o treinador, o Pablo colocou ele como zagueiro, apesar da estatura dele, ele por ser canhoto e tecnicamente muito bom, muito potente, bom de cabeceio, ele vem jogando, né? Vários jogos vem sendo aproveitado como titular. E isso é uma satisfação imensa, porque às vezes um aniversário meu, aniversário deles, a gente troca a mensagem e o carinho que a gente tem um pelo outro, dos jogadores, é muito legal. Além desses jogadores, que é muito legal também, que eu sempre tive a oportunidade em todas as categorias, que para eles é um sonho e é muito legal a gente conseguir botar vários na seleção brasileira, né? Sim, bom. Passaram vários. De base, o próprio Gabriel, tem outros que jogam alguns jogos, estão lá no profissional, que é o Pedro Cauã, que é um outro zagueiro, tem o Iago Noal, nossa, tem Bernardo, tem vários jogadores. E quando a gente vê que a gente trabalha para que eles cheguem no profissional, e o nosso sonho é que eles batam lá e não voltem, que fiquem lá, né, meu? Ou vão para outro clube para ganhar dinheiro, ou para dar dinheiro para o clube, mas é muito legal, cara. Porque tu trabalha a pedra bruta ainda, claro, tu vai polindo ela, mas ela tem mais alguma coisa ali, né? Porque chega com 19, tão verde ainda para chegar no profissional. Então eles têm um processinho, né, deles, porque é diferente a base do profissional, mas vocês dão aquela velha lapidada, né, claro, para deixar semi-pronto, a semi-joia. E daí depois eles que vão, né, se tornar aquela vitrine, daí vão ser expostos na vitrine, que é o futebol profissional, e daí vão voar com as próprias asas. Mas tu formar, não deixa de ser, né, cara, um mérito, né, de vocês também. Sim, é um trabalho bem, como eu disse, de todos, né, mas é difícil, né, no profissional, porque o que é difícil? Às vezes o menino vai num momento que não era para ir, num momento de dificuldade, as torcidas, os torcedores não têm paciência, às vezes a própria imprensa. E 90% dos casos é isso, é no desespero que recorre a base. Né? Não o time tá ganhando tudo, vamos chamar lá o V9 que tá indo bem. Não, é na dificuldade e aí acontece isso. Tem que mostrar a personalidade, né? E além de ser bom, tem que ter um pouquinho de sorte de chegar no momento certo, de ter um plantel, um grupo que acolha eles. Foi o caso do nosso centroavante lá, o Ricardo. O Ricardo. Isso. Ele deu sorte, ele era no desespero, né? Era no desespero que precisamos e ele deu sorte de ser competente e mostrar o futebol dele. E dos atletas profissionais que estarem lá também acolherem. Abraçar. É uma coisa legal também, porque mesmo na 20, né? Eu por tenho um filho até mais velho que alguns deles. Então a gente tem um carinho especial e fala. Esse sentimento. A gente dá todas as dicas. Ó, meu parceiro, você chega lá, se marcar às 9, você chega às 8, 10, se chegar os jogadores Alan Patrick, você cumprimenta todo mundo, tem que ser educado, tem que ser. Então dá todas as dicas, né? Então é só eles pegar, preparar e chutar a bola lá e era isso. Porque é esse olhar de pai que a gente, né, vamos incluir junto, porque a gente tem, porque conhece como é que como é que vai ser, entendeu? E não quer que eles sofram, né, por não preparo. Já tem as experiências negativas contadas por outros e a gente antecipa para eles, pode acontecer o atalho é aqui, só tem que fazer isso, né? Porque a gente, como eu disse, né,
É que nem o pai orgulhoso, ó, meu filho chegou, meu filho tá jogando. E não deixa de ser isso, que a vitória deles é tua. É, sim. É tua, é nossa também, por causa que é um trabalho conjunto, um trabalho de várias mãos, como tu falou. Verdade. Mas tu tem aquele pedacinho, e quando chega lá, é sucesso. É gratificante. É sucesso. Nem tudo, tu sabe que o futebol é resultado. Verdade. Nem tudo é o que a gente está falando da parte boa aqui, da formação, de quem chegou e tal. Muitos ficam pelo caminho, a grande maioria, né? Mas tu formou cidadãos ali e tá tudo certo. Porque a gente não vê, né, tantos casos que o esporte salva vidas. Realmente salva vidas. Te transforma em cidadão, tu fica longe das drogas, não tem espaço para cigarro, né? A bebida também, não. Pode ver que o pessoal já começa depois, né, de formado, mas ali na base vamos botar, dos 15 aos 20 anos ali, é uma vida profissional que eles têm. Muito. Então o esporte é transformador. E o futebol, Marcos, mais ainda, porque transforma não só, né, a realidade deles, né, mas a família, né, de forma geral. Com certeza. Eu acho que tu fosse muito bem, tu falou tudo, né? Às vezes, como a gente tinha comentado, a família às vezes passa muita dificuldade, né? E realmente tem essa aposta da família, né? Só que às vezes também para o menino, por isso que é importante, se discutia muito, né? Psicólogo no futebol, é fundamental. Psicólogo. Aqui é muito mais. Porque quando chega nesse momento, talvez, e o menino ele é escolhido por um clube, ele começa a se desenvolver, o pai, a mãe sabe, nossa, é a salvação da família. Imagine um menino com 13 anos carregar esse peso nas costas, porque tem menino que 13 anos que o salário dele é maior do que o do pai e da mãe, ele sustenta a casa, né? Então esse peso, eu já passei por algumas situações como essa, né? E o menino se cobrava, e aquele desespero, eu sou 9, eu não tô fazendo gol, eu disse, cara, mas tu não tá fazendo gol, mas tu tá dando assistência, para de te cobrar. E aí, para amenizar, para tirar a pressão. Estratégias a gente utiliza de várias, conversar com os meninos longe dele, olha só, vocês têm que incentivar o fulano, falar para ele, tira o peso dele, e dito e feito, uma conversa assim, com o grupo acolhendo, o próximo jogo foi lá, ele caixa. Então, são detalhes que a gente tem que estar atento, né? O bom profissional, ele não pode, ele tem que ser entendido do seu, mas tem que compreender tudo, né? Uma coisa que a gente fala também que é muito importante, eu não posso pensar só no jogador enquanto ele está saudável. Machucou, agora tu é o da vez. Não, tem um departamento médico lá, passa lá, e aí, cara, como é que tu tá? Tá bem hoje? Porque senão ele se sente abandonado. E às vezes a gente é tão competitivo, quero ganhar, esses aqui que me servem. Não. Quando ele estava ali, ele te servia, ele tem que te servir sempre. E ele vai voltar e tem que explicar para ele que ele vai voltar mais forte, que ele é importante. Ele tem que saber que ele faz parte ainda do grupo, né? Então é um cuidado profissional, mas humanizado. Eu acredito que sim. Humanizado. Tu precisa, né, puxar, cobrar, né, e outras vezes ser duro também. Mas também esse lado humano de, não, calma, meu filho, calma. Vamos lá que vai dar certo, vamos lá, dar aquela força. E depois de novo puxar. Do mesmo jeito que, né, afagou, também tem que, né, fazer... Porque assim, V9, um atleta, quando ele é muito competitivo também, ele é muito bom, ele está no momento bom, e aí ele tem uma lesão grave, ou seja, né, nem falando em lesão ligamentar, mas muscular, que vai afastar ele 2, 3 meses, ele sabe que ele vai perder bastante tempo, né? E ele vai voltar no final da fila, e aí ele vai ter que batalhar de novo, tem que se recondicionar, tem que buscar o espaço dele de novo. E aí se você deixar lá por ele e deixar acontecer, às vezes sozinho ele não consegue, né? Então você tem que resgatar e dizer, não, vai voltar mais forte, tem que incentivar. E eu acho que o papel de todo gestor, não só o gestor, de toda uma comissão, é mostrar para eles que eles são importantes, né? Independente de não estar pronto no momento, né? Não passei nas tuas mãos, Marcos Vinícius, professor Quinho, mas eu passei nas mãos do Manu, cara. Para mim foi o cara que mais marcou minha vida. Claro, eu tive uma trajetória não muito longa, mas nessa idade, 14, 15 anos, né, base do Zequinha ali de Porto Alegre, e foi isso aí, cara, ele formou um cidadão, sabe? E até hoje chamo ele de pai, né? E eu, fico, claro, para a vida inteira, para a vida inteira. Verdade. Mas por quê? Foi muito importante na formação ali dessa idade.
E eu tenho certeza que muitos, como tu bem falaste ali, tem o grupo, tem a parceria, tu vê eles, e quando eles lembram de ti, com certeza eles lembram do paizão. Ah, que bom. Porque tu é dessa linha, cara. E tu é dessa é um linha. legado aí. que eu quero deixar, né? Isso, nada de grana, isso, nada de, com certeza. de sentimento mesmo. Marca muito mais. Isso, é. Marca, claro. Faz bem, né? Mas tu entende que pra vida é muito mais importante isso aqui? Sim, sim. Né? Isso aqui, tu é coração pra caralho, eu vejo, te observo, gosto do teu treinamento, gosto da tua parte profissional e vejo da tua humanização também, cara. Que bom. E vocês são diferenciados por isso e com certeza tu marcou uma geração, não foi à toa. E eu tenho certeza que agora no Monson vai fazer muito mais. Com certeza. Um baita de um trabalho. É o que eu espero, né? Também deixar esse legado aí. E a gente, como eu tinha dito, né? Não só nos treinos aqui, a gente vivencia o dia a dia aqui, a gente tem um respeito mútuo, um carinho muito grande, e o que é importante disso, né? Você ouvir também as outras pessoas, conhecer as histórias, porque todo mundo tem uma história bacana por trás, né? Da sua família, do Parazinho que tu falou, pô, a gente conversou sobre a família dele e disse, cara, isso aproxima mais a gente se identifica muito, isso é muito importante. Legal. E o respeito acima de tudo, não interessa se é pelo dinheiro, né, se tem mais ou menos, se jogou mais ou menos, todos temos uma trajetória, todos temos uma história. Verdade. E isso é o mais bacana. Cara, podia contar mais 1 hora de programa aqui, tá? Mas vamos fazer um episódio, né, a segunda parte. Com certeza. Mas tu fica aqui, né, o convite, estendo o convite, então, para uma próxima resenha, para falar um pouquinho mais das tuas experiências, né, com essa trajetória maravilhosa que tu tem, né, o meu sincero obrigado. E vocês acompanham o Monson, a parte física, se o time não correr, aqui está ocupado, mas se o time estiver voando, né, também está aqui ocupado. Então, acompanhem lá, segue no Instagram, o Homem é Nobre, Marcos Vinícius. Aqui, Resenha do V9, quero que tu deixe tuas considerações finais, meu irmão. Foi um prazer te receber aqui na nossa resenha. Então, só agradecer a oportunidade, o momento, que eu acho que é tão importante estar aqui, né, e estar divulgando e falando um pouquinho da minha realidade, do meu trabalho, para todo mundo que acompanha o programa, poder me conhecer, e eu estou aberto a qualquer situação, em qualquer momento que me encontrar, quiser trocar uma ideia, eu estou à disposição aí, torçam pela gente aí, que a gente consiga fazer uma competição bem bacana para representar o clube que a gente tanto ama e está representando. Tubarão, do Litoral Norte, Monson, aqui Resenha do V9, até a próxima.